Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sábado, dia 10 de julho, nós estamos com um alimento diário, essa série, a Igreja Coluna e Base da Verdade. Esse é o volume 4, Combater o Bom Combate. Nós estamos na primeira semana com a mensagem 13, o combate, a carreira, a fé. Ó Senhor Jesus, o Senhor está mostrando para nós que tudo isso faz parte de desenvolver uma vida diante de Deus, expressar o Senhor. Ó Senhor Jesus, isso para isso a gente tem que viver no Espírito, combatendo o bom combate com as armas espirituais. Senhor Jesus, o Senhor já nos deu a vida eterna, e essa vida eterna não é algo para o futuro, é para hoje. Não basta só ter a vida eterna, mas a gente precisa tomar posse da vida eterna. A gente precisa praticar, Senhor Jesus, a palavra com base na vida eterna. Paulo trouxe para nós essa visão, Senhor Jesus, e ele quer que, a palavra, o Senhor quer que a gente também tenha uma visão governante, uma revelação completa daquilo que Deus deseja realizar. Senhor Jesus, é realmente ao tocar nessa palavra de maneira adequada que nós vamos combater o bom combate, ministrar a palavra. Senhor Jesus, viver na presença de Deus é o verdadeiro combate, é a nossa verdadeira luta. Nós precisamos nos apresentar diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, tudo no mundo vai ser contrário ao propósito de Deus, vai sempre nos arrastar e nos levar na contramão. Ó Senhor Jesus, mas o Senhor, Ele quer que nós estejamos vivendo hoje o reino. Ó Senhor Jesus, por isso Ele mostrou para nós, e a gente precisa estar claro, não é suficiente ter a vida eterna de Deus, mas a gente precisa viver por essa vida, manifestar essa vida. É para isso que Ele está nos chamando, é assim que a gente vai concluir o plano de Deus, Senhor Jesus, e também a nossa vida cristã, dentro daquilo que Ele deseja. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que também o Senhor nos abençoe com bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Mateus capítulo 7, versículo 21. Ó Senhor Jesus. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ó Senhor Jesus. Capítulo 9, versículo 13. Ó Senhor Jesus. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Ó Senhor Jesus. Capítulo 19, do versículo 16 ao 23. Ó Senhor Jesus. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Então, disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Ó Senhor Jesus. João capítulo 3, versículos 3, 5 e 16. Ó Senhor Jesus. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ó Senhor Jesus. Colossenses capítulo 1, versículo 25. Ó Senhor Jesus. Do qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Ó Senhor Jesus. 1 Timóteo capítulo 1, do versículo 11 ao 18. Ó Senhor Jesus.
segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, o Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate, ó Senhor Jesus. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Ó Senhor Jesus. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ó Senhor Jesus. Agora a ler com oração. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12. Ó Senhor Jesus. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Tomar posse da vida eterna hoje. Ó Senhor Jesus. Paulo teve uma visão governante, uma revelação completa do plano universal de Deus. Além de receber a incumbência de edificar as igrejas, ele recebeu na parte final de seu ministério o encargo de completar a palavra de Deus. Esse foi o seu ministério epistolar completivo. Nesse encargo celestial, uma de suas principais missões era pregar o evangelho para salvar as pessoas. Ó Senhor Jesus. Deus quer isso de nós. Ele deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Hoje, precisamos receber de Deus o divino encargo de salvar tanto incrédulos quanto cristãos. Há muitos cristãos que se afastaram de Deus e vivem como incrédulos. Não os culpamos, foram vítimas do ataque do inimigo, mas Deus ama e chama todos os filhos pródigos de volta ao lar. Ó Senhor Jesus. Paulo afirma que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais ele era o principal. Ele disse isso, pois tinha perseguido a igreja de Deus. Jesus também afirmou que não veio para chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Precisamos amar as pessoas com o mesmo amor com que Deus amou o mundo, dando o seu Filho unigênito. É por isso que podemos e devemos praticar o posso orar por você? Quando você ora por uma pessoa, ela experimenta o amor e a salvação de Deus e é conectada com Ele. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Paulo experimentou a misericórdia de Deus e serviu de modelo a todos nós que cremos em Jesus Cristo para a vida eterna. Isso quer dizer que o que aconteceu com Paulo pode acontecer também com você. Ele apenas abriu o caminho. Se você crer no Senhor Jesus, poderá ser como Paulo, seguindo os mesmos caminhos que ele. Ó Senhor Jesus. Ao discorrer sobre o bom combate, Paulo mostra o dever do qual foi encarregado e conclui. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Imortal no grego é incorruptível. De acordo com o contexto desse versículo, era como se Paulo dissesse: a igreja está em declínio, está deteriorando-se, degradando-se, e o mundo se enchendo de impiedade, de iniquidade. Mas Deus é imortal. Aleluia. Deus é incorruptível. Deus não se degrada. O mundo está mudando para pior, mas Deus jamais muda. Ele permanece o mesmo. O Deus em quem Paulo creu, o Deus que o encarregou do Evangelho, é o Rei eterno.
incorruptível, imutável, digno de honra e glória. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Paulo encarava o ministério como uma guerra, como um combate. Combate, o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Aqui a palavra combater no grego é agonizomai, a mesma de 2 Timóteo 4,7, que se refere a competir, a estar numa luta, nos jogos, esforçar-se ao extremo. Ó Senhor Jesus, nós sabemos que é assim. Ministrar a palavra é uma luta diária. Todos os dias vamos diante do Senhor para saber o que falar. Não há folga, é luta todos os dias. Estamos aqui pela misericórdia e graça do Senhor. Não queremos falar nossa palavra, e sim, aqui o Senhor quer transmitir a você. Às vezes preparamos algo, mas na hora de falar, o Senhor muda a nossa fala. Ó Senhor Jesus, combatemos o bom combate para entrar no reino. Nada neste mundo nos ajuda a entrar no reino. Tudo é contra esse propósito. É como estar na contramão do estouro da boiada. Se não sairmos da frente, seremos atropelados. Por isso, não nos devemos envolver no mundo. Tudo no mundo se levantará contra nosso propósito de entrar no reino. Por isso é um combate, o bom combate da fé. Ó Senhor Jesus. Uma coisa é ter a vida eterna, outra coisa é entrar na vida eterna, é tomar posse da vida eterna. Talvez você pense, como assim tomar posse? Eu já tenho a vida eterna. Ao receber o Senhor, nascemos de novo e entramos no reino de Deus. Contudo, para entrar no reino dos céus, é preciso ter um viver que faça a vontade de Deus. Assim, não é só ter a vida eterna. Nós que temos a vida eterna, estaremos na Nova Jerusalém. Mas nossa meta não é só a Nova Jerusalém. Nossa meta é entrar no reino. Para entrar no reino, não basta ter a vida eterna. É preciso tomar posse dela. Temos de viver a vida eterna hoje. Muitos cristãos se confundem, achando que a vida eterna é para o futuro, na eternidade. Não, a vida eterna é para hoje, para agora. Tomar posse da vida eterna é tomar posse do poder da vida eterna, que nos capacita e fortalece, a fim de nos fazer combater o bom combate. Ó Senhor Jesus. Em Mateus, temos a passagem do jovem rico, um jovem exemplar, como muitos jovens são hoje. Jovens que fazem tudo direitinho, que sabem todos os protocolos da vida da igreja. Esse jovem perguntou ao Senhor o que deveria fazer para alcançar a vida eterna. A palavra grega para alcançar aqui é ter. Ele estava preocupado em ter a vida eterna. Como resposta, o Senhor lhe disse que apenas ter a vida eterna não era suficiente, que ele tinha de entrar na vida eterna, ou seja, tomar posse da vida eterna. Ele disse ao Senhor, até de forma arrogante, que já cumpria todos os mandamentos da lei, e perguntou o que então lhe faltava. Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Então disse Jesus a seus discípulos, em verdade vos digo, que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Essa palavra diz respeito àqueles cujos corações estão usurpados pelos bens terrenos e não conseguem pagar um preço para seguir o Senhor. Quando Jesus falou sobre entrar na vida, ele quis dizer entrar no reino dos céus. Portanto, não é suficiente ter a vida eterna. Precisamos tomar posse da vida eterna. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Qual é a diferença entre ter a vida eterna e tomar posse da vida eterna? Ó Senhor Jesus. Isso é uma revelação que a gente precisa ter, né? A diferença entre salvação e galardão, a diferença entre Nova Jerusalém, Senhor Jesus, e o reino. A gente precisa realmente ter clareza quanto a isso. Ter a vida eterna é você ser salvo, é você ter a vida de Deus dentro de você. Um dia você foi salvo, nasceu de novo e agora você faz parte do reino de Deus. Você é um filho de Deus, mesmo que amanhã você se desvie e não queira mais, mas você é filho de Deus e pronto. Agora, se você não seguir, você não vai crescer, você não vai tomar posse dessa vida. E aí que muitos confundem, acham que a vida eterna é só quando Jesus voltar. Por isso que muitos acham que se perde a salvação, porque eu só vou ter clareza se eu tenho ou não naquele dia.
E o Senhor está mostrando para nós, não. A gente já viu aqui no alimento diário, né, mostrando, né, toma posse da vida eterna, que há e daqui há de ser, Senhor Jesus. Né? Não posso só ficar olhando para a vida eterna que um dia vai ser, mas a vida eterna que agora já é, para eu poder entrar no reino, ou seja, fazer a vontade de Deus. Então, ter a vida eterna é ser salvo, é crer no Senhor. Agora, tomar posse é viver a vida eterna hoje, é viver de acordo com o padrão do Senhor, é pagar um preço para seguir o Senhor. Isso faz uma grande diferença. É isso que a gente realmente tem que perceber. Isso aqui não é algo doutrinário, é algo de vida, é algo para a gente tocar na vida de Deus. E é isso que Ele quer, que a gente realmente viva por meio dessa vida. Somente aqueles que vivem diante do Senhor podem cumprir o propósito de Deus. Não, a gente não vai sair fazendo qualquer coisa e achar que, olha, importante que o Evangelho está sendo pregado, Jesus vai voltar. Não. Ele só pode voltar se o Evangelho do reino for pregado. Ou seja, o Evangelho que prepara as pessoas para o reino. Se não tiver pessoas preparadas para governar, o Senhor não pode voltar. Se não tiver pessoas pregando o verdadeiro Evangelho, o Senhor não pode voltar. Se não tiver pessoas sendo salvas, sendo transformadas, chegando ao pleno conhecimento da verdade, Deus não pode voltar. Então é isso que Ele está mostrando para nós. A gente precisa não só ter, mas tem que tomar posse. Tem que receber essa vida e viver por meio dela. Ó Senhor Jesus. Meu ponto-chave de hoje: nos envolver com a vida eterna e não com o mundo. Senhor Jesus, o mundo é totalmente contrário. Tudo que há no mundo vai ser contrário ao propósito, Senhor Jesus, o propósito de Deus. Mas a gente precisa realmente perceber, né? Eu preciso me envolver com as coisas do Senhor. No mundo a gente vai continuar trabalhando, vivendo, Senhor, fazendo todas as coisas. Mas eu não posso deixar o meu coração ser usurpado pelas coisas terrenas, porque aí eu não vou conseguir pagar um preço para viver diante de Deus. É isso que Ele está mostrando para nós. Preciso me envolver com o Senhor. Ah, mas eu estou trabalhando, fazendo isso e aquilo, mas sempre com o coração no Senhor, sempre voltado para a vontade do Senhor. Isso faz toda a diferença. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, você está mostrando para nós que há uma vida eterna, mas ela tem que ser vivida hoje. A gente precisa realmente perceber a diferença entre salvação e galardão, entre a nova Jerusalém, né, que desce do céu, e o reino. O reino é um período antes da nova Jerusalém. No reino tem duas sessões, Senhor Jesus. A gente vê que hoje nós estamos na era da igreja. Depois, quando o Senhor for encerrar essa era, vão ter as últimas, né, a última semana de Daniel, que é composta por 7 anos. Então a Bíblia nos mostra que durante 3 anos e meio vai haver paz, mas é uma falsa paz. Depois o anticristo se manifesta, Senhor Jesus, e começa a perseguir os cristãos. Aí começa a grande tribulação, 3 anos e meio. Quando acabar, Jesus vem, estabelece o tribunal de Cristo, onde vão ser julgados os cristãos. O que vai ser julgado ali? Não é quem tem e quem não tem a vida eterna. Quem está no tribunal de Cristo já tem a vida de Deus. Depois de tudo, lá no final vai ter o tribunal, né, que é o trono branco, que é para julgar as demais pessoas. Mas nesse primeiro instante é o julgamento dos cristãos. Então, quem creu no Senhor, quem viveu pelo Senhor, quem não viveu. Ó Senhor Jesus. Então é isso que a gente tem que realmente perceber a diferença. Ali o Senhor vai separar quem vai entrar no reino, quem vai ficar fora do reino. Não é lago de fogo, não é inferno, é reino. Aqueles que estiverem dentro do reino vão receber esse prêmio, esse galardão. Entrou no reino dos céus, viveu a vida eterna hoje. Aqueles que não viveram têm que ser aperfeiçoados, porque quando a nova Jerusalém descer do céu, né, fizer a novo céu, a nova terra, tudo já vai ter sido, todo negativo já vai ter sido tirado. E quem estiver vivendo a partir desse momento foi transformado pelo Senhor. Mas tem cristãos que não quiseram, Senhor Jesus. Então acontece, eles vão passar por esse período de 1000 anos. Enquanto alguns estão desfrutando diante do Senhor, esses cristãos vão ser preparados, porque o Senhor não vai jogar seus filhos fora, Senhor Jesus, mas Ele vai levar esses filhos ao arrependimento. Só que é um período de 1000 anos. Por isso que é muito melhor pagar o preço hoje, Senhor Jesus. Ao final desse período, né, esse período do reino, o inimigo ele é preso. Só depois desse período de 1000 anos ele é solto, ainda engana a humanidade. Depois vai ter ainda a grande batalha, né, e várias coisas ali que acontecem no final da Bíblia. Mas o que o Senhor está mostrando para nós, que o que interessa para nós é a vida eterna, é entrar no reino, né, Senhor Jesus. Esse jovem rico, o irmão até falou, olha, tem irmãos que reúnem conosco que são ricos. Então, nenhum rico vai entrar. Não, o Senhor falou, é com dificuldade. Porque Ele mostrou que talvez a pessoa que tenha muitas coisas,
tem o seu coração usurpado por essas muitas coisas. Cuidados, ansiedades, situações, fica ali voltado e não consegue se voltar ao Senhor, porque tem muitas outras preocupações, não tem tempo. Não tenho tempo de ler a Bíblia, não tenho tempo de orar, não tenho tempo de me preocupar com os irmãos, de me preocupar com a vontade de Deus. E aí que está o problema. A gente precisa trabalhar, fazer todas as coisas, mas sempre focado para o Senhor. Cuida da família, cuida dos irmãos e tal, com foco no Senhor, não pode ser de qualquer jeito. Isso é tomar posse da vida eterna. É perceber que essa vida eterna tem um princípio, Senhor Jesus. Por isso você tem que perceber a diferença, né, entre ser salvo e receber o reino. Entre receber a vida eterna e tomar posse da vida eterna. São coisas diferentes, Senhor Jesus. Paulo mostrou para nós, ele recebeu uma visão governante, uma revelação completa do plano de Deus. E nos seus escritos está isso daí. Ele veio completando, né? O irmão até fala aqui, né? Um ministério epistolar completivo, Senhor Jesus. Ou seja, as epístolas que Paulo escreveu foi para completar a palavra, para mostrar para nós itens a respeito da palavra. Senhor Jesus, é uma visão, uma revelação. Ele completou tudo isso para que a gente pudesse viver. Mas há muitos que não pagam esse preço, se afastam de Deus e acabam vivendo como incrédulo. Você olha assim, não tem diferença daquele cristão para uma pessoa que não é cristão. Senhor Jesus, né? Mas o Senhor está fazendo o quê? Está chamando de volta, né? O Senhor está chamando para si aqueles que creram e aqueles que não creram. Senhor Jesus, Ele quer salvar, né, as pessoas que ainda não são cristãos e também quer trazer de volta aqueles que são cristãos, Senhor Jesus. Mas a gente precisa realmente perceber a diferença entre ter a vida e viver por essa vida, Senhor Jesus. A gente precisa realmente focar no Senhor. Por isso a gente tem insistido nessa questão. A gente precisa perceber a diferença, né, de salvação para galardão. Ó Senhor Jesus, todos os salvos vão estar na Nova Jerusalém, mas o galardão é para aqueles que estão pagando o preço. Há uma grande diferença. Por isso o Senhor está mostrando para nós, né? Um dia, né, o próprio Deus veio entregando a pessoa de Jesus, o seu próprio Filho, para salvar o mundo, salvar as pessoas, conduzir os pecadores ao arrependimento. Senhor Jesus, e hoje a gente precisa fazer a mesma coisa, continuar entregando o Filho para as pessoas. Quando a gente ora pelas pessoas, elas experimentam o amor de Deus, a salvação de Deus e se conectam a Deus. Então, ao crer no Senhor, elas têm agora essa possibilidade de desenvolver a fé, de trilhar o caminho do Senhor, né, e tocar na vida eterna, viver a vida eterna hoje, seguindo os mesmos caminhos de Paulo. Senhor Jesus, Paulo não era um super-herói. A gente vê a coisa que Paulo realizou e vê, poxa, Paulo era maravilhoso, mas depois a gente vê tantas fraquezas, tantas situações, naufrágios, foi açoitado, apedrejado. Se fosse hoje nós, a gente olhar e falar, eu não quero seguir esse Paulo aí não, porque só se mete em encrenca. Ó Senhor, o Senhor mostrou para nós, olha, o Senhor quer que a gente seja modelo, né? Ou seja, aquilo que aconteceu com o apóstolo, vai acontecer conosco também, né, Senhor Jesus, né? Então, a gente tem que seguir esse mesmo caminho. O que aconteceu com Paulo, vai acontecer conosco, né? Guardar a coroa, né, da vida para aqueles que amam a vinda do Senhor, né? O mundo só piora, mas Deus, ele continua, né, incorruptível. Deus não muda, ele não se corrompe. Senhor Jesus, Deus sempre foi top, né? E o mundo está cada vez indo mais para baixo e Deus continua no seu patamar. Ele continua sendo top, né? E a gente precisa fazer o quê? Lutar pelo Senhor. Uma história, né? Tocar na palavra é uma luta diária, né? Você precisa ter um ministério com a palavra, você precisa exercitar o dom da palavra, lendo, falando, né? Quem realmente toca na palavra vê a importância da palavra profética, porque você vê que o falar não é o que você quer, mas o que o Senhor quer transmitir. Senhor Jesus, eu sempre compartilho isso, né? Tem a palavra de Deus que é para você, para a sua transformação, para o seu desenvolvimento, e tem a palavra que Deus quer que você leve para as pessoas. Então tem algo que você vive, e o que você vive, se você viver a palavra, na hora de levá-la tem mais peso. Então é isso que o Senhor quer, que eu não só fale, mas que eu viva. É viver focado no reino. Senhor Jesus. Você mostrou, né? Não é a vida eterna para o futuro. Ter esse entendimento é um entendimento errôneo. Senhor Jesus, é aguardar passivamente, não só quer que a gente seja ativo, é tomar posse da vida eterna hoje. Só vai receber o galardão quem tem a vida eterna, Senhor Jesus. E o Senhor está mostrando para nós, é hoje,
é o poder da vida eterna que vai nos capacitar e fortalecer a viver de acordo com essa vida. Não é só ter, é entrar, é tomar posse. Por isso que ele mostrou, né? Falou, olha, vende tudo que tem, depois me segue. Senhor Jesus, abre mão, né? E segue o Senhor. É isso que a gente precisa realmente perceber, né? Muitas pessoas têm um monte de coisa, mas ele não tem domínio sobre as coisas têm domínio sobre ele. E aí é que está o problema. A gente precisa realmente ter domínio, a gente precisa usar as riquezas e não ser usados por ela. Isso mostrou, né? A gente tem que trazer tudo o nosso ver para o ambiente, para a esfera espiritual, Senhor Jesus. Tomar posse hoje, não se envolver com as coisas do mundo, porque o mundo ele é contrário. Ele vai fazer um esforço enorme para não deixar a gente se consagrar ao Senhor. Por isso a gente realmente tem que ver, olha, é uma nova vida. A gente precisa viver por essa vida. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.